Então a dificuldade foi transformar tudo isso em alguma coisa que comunique com o brasileiro, né? Com o português daqui. Eu preparo uma poção que a tornará humana por 3 dias, entendeu? 3 dias. Mas antes do pôr do sol do terceiro dia, você e o príncipe precisam dar um beijo. E não um qualquer. O do amor verdadeiro. Oi, galera do Cinepop, aqui quem fala é o Thiago Nola. Eu estou com a atriz e dubladora e cantora e diretora de dublagem, diretora musical, de tudo, Andresa Macei. Muito obrigado por conversar comigo. Oi. Oi, Thiago. Boa noite, gente. Tudo bom? É uma grande honra. Eu dei uma olhadinha. Eu vi você nos palcos, acho que muitas, muitas vezes. Opa, que bom. E eu comecei a trabalhar nessa parte de teatro musical faz pouco tempo, que a gente abriu no Cinepop. Tá. E aí agora tá crescendo muita oportunidade de entrevista, então eu tô muito feliz. E aí agora eu tô conhecendo mais os atores e as atrizes. E aí eu falei, ah, pera, conheço a Andresa sim. Ai, que bom. Que bom, que bom. Tô muito feliz de estar aqui. E pra quem não sabe, o pessoal aí de casa, a Andresa é a voz da Úrsula no live action de A Pequena Sereia. Sim. Eu já vou chegar aí, que a gente tem, eu vou fazer algumas perguntas antes. A primeira Tá é, ótimo. eu dei uma lida na sua biografia, óbvio, né, pra pensar nas perguntas, e eu vi que Aham. você ia se tornar uma fisioterapeuta, é isso mesmo? Isso, menino. Na verdade, eu sou uma fisioterapeuta formada. Ah, Eu me formei em 2000. você se formou então. Me formei. Peguei o canudo. Mas é bom, Tive, porque como você faz teatro musical, eu acho que você tendo uma, você conhecendo fisioterapia, eu acho que te ajuda bastante, não? sim, é importante. Inclusive, a gente tem uma equipe, né, que acompanha a gente em cada espetáculo. Eu Então, imagino. a gente sempre troca umas ideias, assim, mas tô desatualizada, né? Porque faz muito tempo que eu não atuo. Eu cheguei a atuar no ano 2000 mesmo, Uhum. no último ano da faculdade, que eles pedem pra gente fazer como se fosse um ano inteiro de estágio. Estágio, Ah, lembrei. entendi. Uhum. Em hospital. Então foi uma coisa mais para hospital, para neurologia. Não foi tão assim para ortopedia, vamos dizer assim. Ah, entendi. Uma coisa um pouco diferente. Mas eu gosto de fisioterapia, eu acho interessante. Mas é que aí a música me chamou e não teve como. Tive que É, optar. eu imagino, eu já ia te perguntar, como é que você entrou no teatro musical? Você com certeza era apaixonada, né? Por. Sim, na verdade não. Não! Olha só que coisa louca. Eu te falei, eu fiz fisioterapia. Eu fiz fisioterapia porque na época eu era jogadora de vôlei, uma coisa antes ainda. É, Olha isso. por incrível que pareça, eu era federada em voleibol. E aí o pessoal do vôlei na época, né? O que que a gente vai fazer? Todo mundo com 18 anos, tal. O que que a gente vai fazer? Aí cada um foi para um lado e a gente, uma turminha achou que seria interessante partir para fisioesportiva na Uhum. época, né? Enfim, mas por que que eu tô falando isso? Porque eu tinha no meu colégio bolsa de estudo para jogar. Eu tinha 50% de bolsa de estudo para jogar e os outros 50% eu tinha para cantar. Aí Hum, por quê? Porque a gente começou a cantar no intervalo, rodinha de violão, aquela coisa bem adolescente. uhum. E as bandinhas da escola começaram a me perceber, e eu comecei a gostar daquilo. Então, tudo que era feira de ciências, aqueles eventos escolares mesmo, eles me chamavam e em troca de 50% de bolsa de estudo. E os outros 50 eu jogava. Então, né? Aí teve uma época que eu tive que optar. Eu já estava com 18 anos e o pessoal que entrou na minha categoria no voleibol eram meninas muito altas. Eu tenho 1,69, não Hum. sou baixinha, mas também elas entraram assim, 1,80, 1,85, era uma coisa absurda. Então, já vislumbrando, eu optei em continuar só cantando. E a partir daí eu fui expandindo isso, fui conhecendo outros músicos, comecei a levar isso pro profissional, comecei a cantar à noite. E Uhum. fui parar num restaurante onde eu era garçonete cantora. A gente tem alguns restaurantes hoje em dia nesse formato ainda. Tem. Fez bastante sucesso, né, no começo dos anos 2000 ali. E o repertório era blues, folk, jazz e tinha alguma coisa de musical. Uhum. Eu vim do folk, do jazz e do blues.
né, do rock. Então eu me adaptei àquele repertório. E tinham musiquinhas de teatro musical ali no meio, né? Vem do jazz, muito Cole Porter. Então eu acabei aprendendo esse repertório através da noite mesmo. Até que um dia eu vi no jornal, na época saiu no jornal, uma audição para um musical franquia que ia ter, que era o Les Misérables, primeira Uhum. versão. E eu nem sabia direito o que era. Eu não conhecia uma música e mais ou menos ainda. E falei, vou mandar. Porque, né, música e tem a ver com teatro, que é uma coisa que eu acho legal, mas eu nunca tinha atuado. Né? E acabei passando no teste, aquelas coisas que ninguém explica, né? Acabei passando e de lá pra cá a paixão só foi aumentando, me apaixonei na área de teatro musical, né? Então comecei a estudar para isso. Hoje em dia, faz um tempo já eu dou aula disso também. Então comecei a paixão veio junto com a especialização na coisa. Ah, E é perfeito. isso. Você falou do coisas em comum que nós temos. Eu também jogava voleibol, Que demais. mas eu acabei ferrando os meus dois joelhos por causa da Ei, dança, e aí eu falei, não dá mais pra jogar, não porque eu dá. sou competitivo e eu vou salvar a bola. Pois é. Então você me entende Exato. quando eu digo que as meninas eram altas, né? Sim, eu Falei, entendo, não. eu super entendo. E você falou dos restaurantes, né, que tinham esses covers de blues, de jazz, de folk e alguns musicais. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu fui em um. Era no Tá. Brooklyn. E, Isso. e infelizmente fechou. Porque eu queria voltar Sim. lá uns anos atrás e fechou. E foi uma experiência incrível. Então. Sim, o Brooklyn, eu fui da primeira turma do Brooklyn. Cheguei a ensaiar para Uhum, abrir o repertório, só que aí abriu uma outra casa do mesmo dono. O Brooklyn era mais musical e jazz. uhum, Filmes, né? Músicas de filme, trilha sim. sonora. E aí abriu essa outra casa que se chamava Sun Brothers, que era do mesmo dono, em Pinheiros, ficou pouco tempo aberta, mas ela era mais folk, blues, um pouquinho de jazz, um Uhum, pouquinho de musical, mas era mais para esse country folk music, sim. vamos dizer assim, uma coisa mais agitada, mais popular talvez, Sim, né? e aí depois que você entrou, você não parou mais, né? Porque você Nunca fez mais, graças a você Deus. fez algumas das personagens que eu queria muito fazer, só que eu não sei cantar. Quer dizer, eu fiz. Quais? Você fez a Mrs. Lovett em Sweeney Todd, que eu Sim. amo de Ai, paixão. Você minha fez a paixão também. Úrsula, que eu acho Sim. que a versão em inglês, For Unfortunate Souls, eu sei cantar de cabo a rabo. Inclusive a parte que Uau. ela fala, porque eu sou apaixonado. E assim, todos os personagens que eu queria fazer, você fez, Ai, que demais. basicamente. Eu não sei cantar. Eu fiz musical quando eu tinha 15 anos também. E minha voz Olha. era mais grossa. E ano passado eu fui chamado pra participar de uma companhia de teatro pequenininha pra cantar. E eu falei pro maestro Aham. exatamente assim: eu não lembro como canta. Não Você me. lembro, é ótimo. Não lembro. Se você me deixar como coro, ok. Aí ele foi lá e me deu um solo. Eu falei: legal, legal, Caramba. super Mas você sabe interessante. que às vezes, para quem não canta, às vezes cantar solo é até mais fácil do que o coro. As pessoas falam, porque o coro é mais fácil. O coro tem as aberturas de voz, Uhum. você tem que saber, ou pelo menos o básico de harmonia, você tem que Sim. conseguir cantar com outras pessoas cantando outras linhas completamente diferentes do teu lado e você tem que timbrar. Essa é a parte Então, mais difícil pra mim. e geralmente dançando, correndo, né? O coro Uhum. não para também. Então, às vezes, um dos lugares que eu mais aprendi na minha vida foi no coro do Les Misérables, do primeiro. Eu imagino, porque Foi um dos eu, lugares eu que eu aprendi assisti, demais. eu assisti Os Miseráveis, mas não a primeira versão, mas a Tá, quando eu voltou pro Brasil em 2017, se eu não me engano. Você também estava isso. fazendo parte, né? Fiz, só que essa segunda versão eu fiz a Madame Thénardier. Sim, eu fui Eu fiz um papel assistir, antes. eu chorei muito, porque toda vez que eu assisto Os Miseráveis eu me derreto. É E lindo. eu sempre era a primeira pessoa que levantava no final do primeiro ato, no final do segundo ato, para poder aplaudir. Que Porque é uma coisa demais. assim de outro mundo. E, bom, eu acho, falar mais recentemente, né, dos papéis que você fez. Sim. Eu tô falando com você agora e eu lembro da Úrsula, do musical, lá no Santander, que eu fui assistir. E é absurdo como você se transformou.
Porque até falando, eu tava revendo você cantando Escravos da Dor, né? Que ficou pra Isso, cá. Escravos da Dor. Eu olhei e falei, gente, não é Andresa, não é possível. Fui ver suas fotos, fui ver você de novo o vídeo, eu falei, gente, que coisa absurda. Como é que foi o processo de encarnar a Úrsula pro teatro, primeiro? Tá. Então, eu fiz as duas versões da Úrsula, né? Em Uhum, 2018, que foi a primeira vez que veio a montagem para cá, uhum, e fiz a remontagem agora ano passado. Ano passado? É, ano passado. Que teve de novo a mesma montagem, eu fiz Úrsula de novo. uhum. É, quando eu recebi o convite, eu estava nos Miseráveis, estava fazendo a Thénardier. Aí a Stephanie, que é a produtora, me convidou para fazer. Ia ser para um ano depois. Eu quase morri, porque eu falei, meu Deus do céu, é claro que eu quero. É, Óbvio. para quem me conhece, acho que eu já falei isso algumas vezes, os três papéis que eu mais quis fazer na minha vida, que eu joguei para o universo. Eu até brinquei quando eu fiquei sabendo que eu tinha essa reunião com a Stephanie. Eu pensei, nossa, já pensou se é para me convidar para fazer a Úrsula? Não sabia nem que vinha o espetáculo. Tava fazendo Lemis um ano antes. Porque um deles é a Úrsula, o outro é a Norma Desmond, que eu fiz também. Uhum. E o terceiro, que é o que eu mais queria, era a Miss Lovett. Então eu tinha esses três e acabou que veio meio que na sequência, uma coisa maluca, assim. Joguem as coisas pro universo, porque dá Sim, certo. gente, Eu joguem, sou dá prova disso. certo. Dá certo. E aí, enfim, ela me convidou, eu não acreditava, eu achava que era, tá, um convite para um teste, tá? Ela, não, não, para fazer o papel. Eu, como assim o papel? E pediu sigilo, porque ia ser só um ano depois. Então imagina ficar um ano sabendo que você vai fazer a Úrsula sem poder gritar para o mundo e fazendo um outro trabalho incrível que era Os Miseráveis. Então não tinha nem estreado direito ainda Os Miseráveis. Então eu tava com aquelas duas personagens maravilhosas para curtir. E foi importante porque eu tive esse ano inteiro de pesquisa. Uhum. Parece que é por ser um personagem, é um desenho, mas a Disney nunca é só um desenho, né? Nunca, sempre tem uma mensagem profunda por baixo da coisa, né? Então, Exatamente. e assim eu consegui estudar um pouco a origem do desenho mesmo, da arte da Disney, que ele se inspirou muito na Divine, que é uma drag Uhum. 70, por aí. Então, se você procura isso na internet, você vê a cara dela, a cara da Úrsula, é bem parecido, inclusive. O desenho foi inspirado nela, né? Sim. Então, eu pesquisei todas essas nuances, né, do personagem, para os caminhos que eu poderia ir para construir a minha Úrsula. Porque desde o princípio eu sabia que todo tipo de sutileza, que a Úrsula é muito sutil, né? Ela é sarcástica, Uhum. simulada. Então, todo esse tipo de nuance da personalidade dela, num teatro, talvez se perdesse, porque é muito interno. Então, Uhum. com esse interno, ia ter que vir alguma coisa um pouquinho maior. A gente sentiu essa necessidade, eu, a diretora, enfim, de tentar ampliar essas sensações, enfim, né? Essas sutilezas. E aí a gente achou o caminho da Divine, que é da drag. Então a gente achou que é uma figura que comunica demais com o brasileiro, por ser uma figura alegre, extrovertida, debochada, engraçada, animada e assim que cativa mesmo o público, né? Todo mundo adora um show de drag, se diverte, dá risada, né? Então a gente trouxe um pouquinho de drag para Úrsula. E eu acho que encaixou direitinho. Com Eu certeza. acho que tinha tudo a ver com ela, assim, no momento. E, bom, basicamente é isso. Depois para dublagem foi outro tipo de trabalho, mas para o palco, basicamente é isso. Isso se repetiu na Uhum. segunda montagem. Eu cheguei já com a informação do final da outra temporada, então tudo que tinha dado certo, tudo que realmente que eu poderia mudar um pouquinho, tanto na voz cantada quanto na voz falada e nos trejeitos físicos, tudo. E com um plus, que eu passei por uma dieta física, né, um emagrecimento de 42 quilos.
Da primeira para a segunda Úrsula. Mas não para isso, e Ah, não tá. motivos, enfim, motivos de saúde, eu quis emagrecer, Uhum. por vários motivos, né? Eu precisei emagrecer e nunca tive problema algum com peso, de ser gordinha, nada. Inclusive, um dos melhores papéis que eu fiz, a minha fase mais frutífera, vamos dizer assim, na carreira foi gordinha e não tenho problema algum com isso. Realmente a questão física, eu estava com pressão alta, eu estava com várias coisas chatas. E você sabe, a gente vai ficando mais velho, a coisa vai ficando mais difícil, né, para Uhum. controlar. Então, mas eu tive que lidar com a Úrsula agora com outro shape. Uhum. Então, muitas coisas que eu usava físicas, né, muitas coisas corporais que eu usava da Úrsula da primeira montagem, eu tive que adaptar para a segunda. E também criei coisas novas que agora eu poderia fazer. Então eu parti do final da outra, de tudo que eu já tinha aprendido e com ela, né, pela experiência, e adaptei para esse novo corpo. E a gente muda também a cabeça, não só o corpo, mas o jeito que a gente vê a personagem, né? E o momento que ela está inserida, as piadas, muitas piadas da própria letra do Escravos da Dor, elas tinham muito a ver com o que estava acontecendo na época, 2018. Sim, eu lembro da letra. Então, como reimaginar isso, né? Uhum. Como revalidar isso e trazer para os dias do ano passado, né? Sim. Para aquele contexto. Então, a gente mexeu um pouquinho também, teve um trabalho também, mas graças a Deus eu tinha partido do final da experiência de 2018. Foi muito gostoso. E ficou muito, muito bom. Eu acho Ficou. assim que a montagem ficou muito boa. E falando especificamente de você como a Úrsula, eu acho que não É. ficou devendo nada para adaptação da Broadway. Ai, que bom. Porque Fico eu, feliz demais. eu fico. Como é que eu posso explicar? Eu fico mais com o pé atrás quando eu vou ver alguma peça da Broadway do que daqui. Porque eu sei que as peças de lá vêm pra cá quando o pessoal sabe que a gente vai fazer direito. Sim, Recentemente eu vi Anastácia, e depois eu vi sim. Bonnie e Clyde, e eu assisti Wicked, que eu já tinha assistido em Tá. 2016, depois assisti a nova temporada. E sim, é absurdo. Eu não dá pra você piscar, porque você não quer piscar. Ah, E a você qualidade tá mergulha. incrível. Aham, exatamente. E agora, né, com o lançamento do live action de A Pequena Sereia, temos você de Uhum. novo como a Úrsula. Ai, que delícia. Primeiro que você É, foi chamada pra dublar a Melissa McCarthy pela segunda vez, porque você dublou ela em Thor, Amor e Trovão, né? sim, isso mesmo. Ela fez uma Uma participaçãozinha fazendo a participaçãozinha. Era, né? Isso, exatamente. Ah, Daquela trupe lá, né? isso, do teatro, num teatrinho que tem lá dentro. Sem spoilers. Sem spoiler, sem spoiler. Ah, pode assistir no fim. É, faz um tempinho já, então acho que não tem problema. É, Mas o que eu queria saber é: você viveu a Úrsula nos palcos, só que agora você sim. teve o trabalho de dublar uma outra atriz que estava vivendo a Úrsula. Então, como Uhum. que é esse trabalho? Como foi pra você? Pois então, primeiro uma honra incrível poder fazer a Úrsula no live action. Quando eu fiquei sabendo que ia ter o live action, eu fiquei doida. Eu falei, meu Deus do céu, quero fazer, preciso fazer. Mas é teste, a gente passa por teste, o teste passa para a empresa, vai para a Disney. Então, chances eu tinha muitas, Uhum, por vários motivos, né? Por já ter feito o trabalho da Disney, por já ter feito Úrsula, inclusive dublando. Eu sou a dubladora oficial da Úrsula do desenho também, às vezes sim. ela aparece em alguns desenhos eu dublo. E por ter feito o trabalho da Melissa. Então, esse trabalho anterior da Melissa, mas a gente nunca sabe, né? Então eu tinha aquela torcida. Quando saiu que realmente vai fazer, fiquei muito feliz, muito honrada, porque apesar de já ter feito no musical, a gente está mexendo ali com o desenho, né? A gente está mexendo com aquela obra é, cinematográfica, né? Uhum. Muito provavelmente quem viu o desenho no cinema vai ver o live action. Então é uma outra relação que o público tem. Inclusive letra, né? As letras usadas no live action são as do desenho com algumas adaptações, né? Sim, sim. Mas são as mesmas. Então, assim, claro que a princípio você fala, nossa, a Andresa vai fazer a Úrsula do palco na dublagem, mas não é assim.
quem conferiu, ou para quem vai conferir, a gente tem que fazer o trabalho em cima do trabalho da atriz. Na dublagem é Uhum. assim que funciona. Claro que tem a minha interpretação do trabalho dela. Então eu não posso chegar lá com a minha Úrsula e querer impor, porque nem cabe. Nem cabe no corpo dela. É outra coisa, né? Nos Uhum. movimentos, não cabe. E o meu trabalho, no caso, é tentar trazer o máximo, tentar interpretar o que ela quis dizer em português. É adaptar isso, tirar a musicalidade do inglês. Uhum. A gente tenta não copiar numa dublagem a musicalidade da atriz. Por exemplo, Hi there! A gente não falaria isso. Oi! Né? A gente não falaria isso do mesmo jeito em português. Porque fica Então, muito abrasileirar artificial, né? isso, exato, fica cantado que a gente Uhum. fala, né? Uhum. Então, esse tipo de cuidado na minha interpretação, mas em cima do que ela está propondo. E aí apareceu aquilo que eu não pude fazer, que eu achei melhor não fazer, vamos dizer assim, no teatro, no palco, que é aquela coisa da sutileza. Sim, Então, por estar ali na uma tela imensa, uma boca imensa, um olho imenso, ali eu pude jogar um pouco da sutileza que a Melissa faz brilhantemente. concordo Então, ali plenamente. deu para fazer esse tipo de jogo, né? Eu, E ela infeliz... tem muitas nuances na voz dela, na interpretação. A Úrsula, ela tem essa característica, né? Sim, Ela passa de raiva para sarcasmo, para dissimulada, doce, e brinca com a voz e vai para o agudo e vai para o grave. Então a dificuldade foi transformar tudo isso em alguma coisa que comunique com o brasileiro, né? Com o português daqui, que não fique falso. com Mas certeza. foi uma delícia. Assim, foram mais de 10 horas de dublagem para mim. Nossa, Os diretores foram meticulosos, muito também pelo tamanho da boca, né? No cinema, filme para cinema é isso, a bocona. Então você tem que fazer todo o trabalho labial, o trabalho de corpo, não é só falar, né? uhum, Para você falar alguma coisa com raiva, o teu corpo tem que vir também. No caso da ursa, ainda mais doido ainda, porque o corpo dela é um molusco. Então, exatamente. tem momentos que ela tá pesada, mas tem momentos que ela escorrega e cai. Então, como trazer isso quando ela fala durante esse movimento, né? Então, se você assiste uma sessão de dublagem, a gente parece tudo maluco, né? Falando e se movimentando e assistindo aquilo. Então, Quando todo eu esse cuidado fiz, foi necessário. quando eu fiz rádio e televisão, eu tive uma aula que eu lembro que a gente brincou com dublagem e com Foley, pra gente aprender como é que faz. E eu sei que é complexo. Eu sei, porque Ah, você tem que prestar atenção em absolutamente tudo. tudo. E se você errar, você tem que começar de novo. É absurdo, Sim. absurdo. E eu ouvi, eu não tive a oportunidade de assistir a Pequena Sereia dublado, mas eu ouvi a Ah, música que você cantou. Eu sabia que ia conversar tá. com você, e já tinha te visto nos palcos, então eu falei, aproveitar, né? E eu acho que ficou Ah, que muito, bom. muito bom. Muito bom. Ah, que bom, E que a bom. dublagem Eu brasileira fiquei. é muito boa. É demais. Eu confesso, antes de começar a dublar, eu não era acostumada a ver aquele preconceito básico que todo mundo tem, né? Ah, não vou ver dublado. Mas tem filmes que são muito melhores dublados. Os dubladores brasileiros são incríveis. Eu concordo Você vê até plenamente. você vê o Chaves, por exemplo. O Chaves a gente é dublado. Você não sabe como é, nem sabe como é a voz do personagem. Tem tanta série, tanta coisa que é dublado que a gente tem a referência, né? Exato. E eles são incríveis. E é um preconceito bobo, É, mesmo, assim. Claro, tem trabalho bom, trabalho ruim, mas eu acho que vale a pena, sabe, dar valor para isso, prestigiar, sim. Eu acho que é importante, que assiste os dois, exatamente. sabe? Exatamente. Com- É engraçado porque essa semana é a quarta dubladora com quem eu converso. Eu Ai, que conversei com demais. o Guilherme Briggs recentemente. Sim, E demais. é um ídolo de infância, porque eu cresci vendo as meninas superpoderosas e ele dublou Ai, ele. demais. E o ele serviu como referência pra minha drag. A questão de Ai, maquiagem, de criar personagem. Então, assim, você vê a pessoa por trás da voz e você acha, eu pelo menos acho
incrível o trabalho que faz. Eu, por exemplo, não tenho essa capacidade de brincar com a minha voz. Claro, porque eu não sou formado, tem toda essa questão que você tem que ser ator primeiro. Mas eu acho, assim, um Sim. trabalho incrível, incrível. Você tem que ser ator, né, para dublar, tem que ter Uhum. DRT, mas eu acho que mais que tudo é essa versatilidade, essa criatividade, é, se permitir brincar com as vozes também, né? Claro que se você faz uma aula de voz, uma aula de canto, isso vai te ajudar a descobrir o teu potencial. Às vezes a gente sabe fazer vozes diferentes, a gente só não está acostumado. É, Então, o treino, a repetição vai te fazer, né, criar vozes, enfim, descobrir coisas incríveis aí na voz. exatamente, exatamente. E agora, jogando um pouquinho assim para um futuro próximo, fiquei sabendo assim que você vai fazer Uma Linda Mulher E aqui, né? Vai estrear, para quem não sabe, estreia dia 1º de setembro isso, no esqueci o teatro agora. Teatro Santander. Teatro Santander, do ladinho do metrô Vila Olímpia, gente. Então dá para chegar, é muito tranquilo, pertinho no mesmo complexo do Shopping JK aqui em São Paulo. Já teve bastante musical lá, né? Já tá bem Já, conhecido por musicais. Teve um top exatamente. também. Exatamente. É. Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho quem você vai fazer na Uma Linda Mulher e falar como é, porque é a primeira vez que vem pro Brasil, né? Como eu sei que não começaram os ensaios, né? Vão começar ainda. Não, então, a gente começa dia 10 de julho. Ah, Eu faço a Kitty De Luca, que é a melhor amiga da linda mulher, né? Da Julia Roberts, que é Vips, Vivian, a Vips. é a Vips. E assim, a gente sabe, eu sei poucas coisas ainda. A gente começou o trabalho já de conversa, a gente teve muita reunião já com o Fred, que é o diretor, Fred Hanson. Como ele não está no Brasil, a gente faz umas videoconferências com ele. Principalmente porque a gente fez um material, a gente produziu um material agora já de divulgação, com fotos, algumas fotos do personagem, mas ele quis brifar direitinho o personagem, o que, que ele espera, para situar a gente já na pesquisa, né? Inclusive, só sai foto se ele fala, não é essa personagem que eu tô querendo, ou não é. Então, sempre com o aval da produção e da direção juntos, né? Mas ele deu uma abertura muito grande de criação, porque não vai ser uma franquia. Eles têm os direitos, mas não, a gente não vai montar uma cópia do Hum, musical de fora. É uma coisa diferente. Então, vai ser meio que do zero, com as nossas possibilidades. O Fred é o mesmo diretor que me dirigiu no Sunset Boulevard, que também foi o mesmo esquema. uhum. Eles também tinham os direitos, também fez uma montagem dele, nossa, também criou. Não é o mesma encenação, vamos dizer assim. As músicas são as mesmas, inclusive são músicas do Bryan Adams, músicas pop, rock, bem anos 80 mesmo. Claro. É, eu acho que eu assisti tanto o filme, já assisti várias vezes, Sessão da Tarde, enfim, já tá meio que no inconsciente de todo mundo aí. O musical eu vi algumas coisas pelo vídeo também, mas assim, é um musical que eu acho que eu não vou ficar tanto em cima dos vídeos. Acho que eu vou tentar Criar criar do o zero. nosso mesmo, as nossas referências. A gente tem bastante referência, né? Uhum. De anos 80, da questão das prostitutas, eu acho que a gente tem referência, outras referências que não só o filme. Claro, vou ver o filme, vou ver o musical de novo, mas eu estou tentando criar esse ambiente para Kitty, uma coisa mais Brasil mesmo. Então vamos ver se é isso mesmo que o diretor quer. A gente está muito cedo ainda. Claro, claro. A gente ainda não tem muita coisa para falar sobre o que está sendo o processo, né? Uhum. Mas a expectativa está alta, é um desafio enorme, porque esse ano eu falei, até brinquei com a Grazi, esse ano é o ano do desafio, né? No primeiro semestre eu fiz um espetáculo que eu precisei aprender a tocar acordeon, por exemplo, em um mês. Uma coisa louca, uma coisa dificílima, não recomendo para ninguém fazer em um mês o que eu fiz, tentar. Não posso dizer que eu sou uma acordeonista, não sei nem se é assim que fala, mas eu toquei as músicas do espetáculo, cumpri o desafio. E o desafio agora do Linda Mulher é a questão
física, questão da fisicalidade da personagem. Além da voz, que é uma coisa rock and roll, anos 80, o tipo de música, uma música mais rock and roll. Eu já passei por esse estilo, eu vim desse estilo, né, no começo da carreira, 20 e poucos anos atrás. Então, revisitando isso, eu já fiz um musical, We Will Rock You, Sim. que músicas do Queen, que eu fiz a Killer Queen, e tinha esse tipo de música. Então, é mais ou menos esse estilo de música, né? Não é uma coisa, uma novidade, apesar de ser muito difícil, não é novidade no sentido musical, mas a questão da fisicalidade, sim. Eu vou ter que passar pela sensualidade do personagem, provavelmente vai ter dança, então a personagem pede isso, né? Então Uhum. são coisas que a gente vai construir junto, mas que eu gostaria muito de explorar e que eu acho que é aí que vai estar o desafio desse personagem. Eu acredito que é bem isso mesmo. E olha, não querendo, mas querendo te tietar sim. Eu já te vi na Pequena Sereia, eu consegui ver Sweeney Todd também, porque Ai, que bom, eu amo, então não tem nem o que falar. saudade. Eu acho que você vai fazer um trabalho incrível. E eu Ai, mal Deus te posso ouça. esperar pra ver. Eu tô muito, muito animado. E vou levar minha mãe, que minha mãe é apaixonada por uma linda mulher. Já tá Ah, ela vai combinado. gostar. Ela vai amar, Ela tenho vai amar. certeza. Vai, vai. E uma última perguntinha, assim. Eu queria saber se você. Não vou perguntar de projeto futuro, porque já tem uma linda mulher. E eu sei que demanda muito tempo, então eu vou perguntar. Tem algum personagem que você gostaria de fazer? Ou, tipo, no teatro ou dublando? Nossa, não me vem nenhum específico na cabeça, é o que eu te disse. Eu tinha esses três, Ah, que eram aí os você que eu conseguiu. queria, É, e são os que eu queria. Aí eu consegui. Óbvio, não é por isso que eu não vou ter mais nada, né? Mas agora, assim, o que eu tô procurando, o que eu tô buscando agora é essa questão do desafio mesmo. De ter prazer, obviamente, ter prazer. A gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, claro. claro. Mas das minhas escolhas sempre me levarem para um desafio. Então, esse ano foi esse desafio do instrumento, agora o desafio físico. Então, tudo que vier para mim e seja interessante nesse sentido é o que eu estou mais querendo no momento, entende? E eu estou descobrindo agora, estou pesquisando, tem muita coisa nova, né? Claro. Chegando. Não? E coisas brasileiras também, muito interessantes estão aparecendo. Então, eu estou dando uma analisada para ver qual que vai ser a minha meta, qual que vai ser o meu preferido das próximas orações, de jogar para o universo Ele e ver se vai, acontece. vai trazer de volta. E eu É. acho muito bom você ter falado a questão de buscar alguma coisa que te faça feliz e que você se divirta. Porque Sim, dá pra ver, eu como espectador, dá pra ver quando o ator ou a atriz, eles estão se divertindo no palco. E aquilo deixa sim. tudo muito melhor. Muito Nossa, não é melhor. trabalho, né? Você não trabalha Exato, nunca. exato, exatamente. Quem trabalha com quem gosta não se cansa, como já dizia minha É mãe. isso. E não se cansa mesmo, não é frase Exato. feita, não. Claro, cansaço físico, você cansa, assim como você cansa de ir numa balada, você volta cansado, sabe? Exatamente, Mas exatamente. imagina se você pode trabalhar e se cansar de felicidade, sabe? É Exato. muito gostoso. Então, o que puder, principalmente agora depois da pandemia, né? A gente ficou muito Nossa, tempo em sim, casa, muito tempo parado e revendo muitas questões na cabeça da gente. A gente percebe que o importante realmente é estar feliz com o que faz, é aproveitar esse tempo que a gente tem para isso, né? Claro, exatamente. precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, fazer uma coisinha aqui, outra lá, mas podendo fazer tudo ao mesmo tempo A é gente se sente melhor muito mais ainda. completo. Eu Ah, muito. trabalho, assim, como, né, jornalista de cinema, fazendo entrevista, faz 8 anos, desde os meus 18. Tá. E cansa, mas é um cansaço bom, é um cansaço, aquele que você falou, cansaço físico, a gente dorme, acorda e tá tranquilo. E é um assunto que você gosta, né? Não Exatamente, é uma coisa maçante. É o exatamente, segredo, né, do sucesso da gente, assim, em qualquer área, eu acho, né? exatamente, Fazer o que gosta. exatamente, exatamente. E assim, Sortuda, somos sortudos. somos sortudos, exato. Olha, assim, talvez ano que vem, eu vou me formar agora, tô me formando no minha terceira faculdade, porque eu sou meio doido. Uau. Quem sabe ano que vem eu não volto pro teatro também. Aí eu sei que você é diretora, assim, de musical, de dublagem. Vamos entrar em contato de novo, pedir umas dicas, claro, porque
Eu sempre fui apaixonado por atuação. E meu irmão é ator, então eu vejo as coisas que ele faz, eu acho Vê. incrível. Então eu quero muito voltar. Ai, que bom. Eu dirigi alguns cursos mesmo. Dublagem eu não cheguei a dirigir ainda. Ah, tá. Mas musicais eu dirigi algumas montagens acadêmicas, também profissional, também eu não assinei nada, mas eu fiz algumas direções acadêmicas. Quando você gosta, né, não tem jeito. Ele te chama do teatro, te chama de volta, né? Não, Por exatamente. mais que você vá para outros caminhos, que é uma coisa que eu também estou buscando agora, que é um pouco de Uhum. audiovisual, não só dublagem, mas também alguma coisa na TV, cinema, enfim, o que pintar, mas o teatro sempre te puxa de volta, né? Para quem gosta, Exatamente. nasceu nele, não tem como. Exatamente. Olha, queria agradecer muito por você ter conversado comigo. Galera do Cine Imagina, Pop, obrigada. assistam A Pequena Sereia, porque ainda está nos cinemas. Assistam dublado, porque tá muito bom, muito Assistam bom. os dois, Assistam os comparem, dois, exatamente. Vocês vão ver que é muito prestigiem. bom. E dia 1 de setembro, no Teatro Santander, Uma Linda Mulher. Primeira vez que o musical vem pro Brasil. E eu tenho certeza que vai estar incrível. Então, obrigado Demais. de novo, Andressa. Obrigada a E você pelo convite. Obrigada demais, eu adorei. a gente vai se falar mais ainda. Por favor, com certeza. E um beijo para vocês. Beijo, Obrigada. galera.